Casa com Sibeli Atala começando novamente para vocês, e muita coisa linda, muita coisa gostosa, não só para olhar e para comer, mas também para a gente fazer aquele tricô gostoso com vários artistas, com vários profissionais excelentes, porque você sabe que Sibeli Atala é a extensão da sua casa. Então, bora começar agora com uma pessoa incrível, que é um ator que, aliás, gente, eu vou falar, viu? Como é bom a gente poder fazer um programa e poder receber pessoas que têm uma história de vida maravilhosa, uma história profissional incrível, né? E que tem conteúdo para passar pra gente aí de casa, que até dava até raiva dele, sabe? Na peça, que ele, aliás, na novela que ele fez, que ele vai poder contar tudinho pra gente. Quando um ator, ele é bom, ele faz acontecer e a gente sente na pele tanto raiva quanto amor dele. E hoje eu estou tendo a oportunidade, né, o prazer de conhecê-lo pessoalmente, que é o nosso querido Roberto Cordovani. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Sibeli, pelo convite para poder transmitir aí aos teus telespectadores, enfim, arte, né, que no Brasil está tão castigada e que a gente precisa sobreviver a todas as marés. Verdade, mas Roberto, mas que prazer, viu? Obrigado. Você é mais bonito, pessoalmente, porque você sabe que a cara que você passava pra gente naquela novela lá, o Novo Mundo. Novo Mundo, gente, marcou muito pra todos nós, né? E era uma novela que realmente você fazia, interpretava como ninguém, muito bem, mas que a gente tinha uma raiva. Mas antes de você começar falando, né, desse episódio teu, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né, para as pessoas de casa também, mesmo as pessoas mais jovens que estão aí também nos seguindo, podem também saber quem é você. Bom, eu nasci aqui mesmo em São Paulo, minha família toda é da Zona Leste, concretamente do bairro da Moca. Meus pais não tinham nada a ver, eu não nasci em berço esplêndido assim de pais famosos dentro da arte, mas eu desde os 6 anos já sabia que seria ator, já sabia. Impressionante. Né? Brincava de teatro, de fantoches, montava, minha mãe fazia muito bolo, coisa assim de dona de casa, fazia os aniversários, e nós tínhamos uns tablados de bolo e aquilo para mim era o palco. E eu tinha uns carimbos, aí eu fazia cenário de cartolina, montava, e, enfim, a minha vida foi fazer teatro com aqueles tabuleiros de bolo. Bom, resumindo a história, porque é muito longa, eu um dia comecei a querer fazer trabalhos voluntários, né? Bom, aí eu comecei a fazer um trabalho voluntário enfim, trabalhando com cegos. Eu achava, não sei por que algo me atraía para trabalhar com cegos, então aprendi o braille naturalmente, ensinava para as pessoas que tinham acabado de ficar cegas. Nossa, que era todo um trabalho psicológico, né, terrível, porque há o cego que já nasce cego, mas aquele que veio depois de ficar cego fica meio complicado. Sim. Paralelamente a isso, eu comecei a fazer leituras para a Fundação do Livro do Cego do Brasil. E quando eu comecei a gravar inúmeros livros, eu comecei a ver que eu poderia ser ator. E aí, uma coisa puxa a outra, fui convidado para fazer dublagem, fiz balé clássico no Teatro Municipal de São Paulo. Você tem uma postura realmente... Até que um dia, início dos anos 80, eu montei um espetáculo chamado Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, no Teatro São Pedro, e teve um grande sucesso. Eu fui considerado na época como o diretor revelação, e esse espetáculo ficou em São Paulo 3 anos e meio. Eu estou pulando, porque se eu for falar o meu dia a dia é complicado. Ficou 3 anos e meio em cartaz. Eu recebi um convite para ir para a Europa, para apresentar Amar, Verbo Intransitivo. Fui para a Europa no final de 85 e ali o meu espetáculo ganhou como melhor espetáculo daquela edição de um festival na cidade do Porto. A partir dali eu fui ficando até que eu fiz a minha primeira produção internacional, onde eu fazia o papel da Greta Garbo, sobre a ambiguidade sexual da Greta Garbo. Na época ela estava viva e tal, e isso foi realmente o grande divisor de águas na minha carreira. Eu ganhei então fazendo Olhares de Perfil, Mito de Greta Garbo,
o prêmio de melhor ator de Londres. Na época eu concorri com Jeremy Irons e o John Malkovich. Ganhei também o Festival de Madrid, do Festival Internacional de Teatro de Edimburgo, né, que quem me deu o prêmio, inclusive, foi um dos filhos da falecida atualmente rainha da Inglaterra, o Príncipe Andrew. E aí eu não voltei mais para o Brasil. E você está morando aonde atualmente? Olha, atualmente eu moro em Portugal, em Sintra, curiosamente perto ali onde nasceu e morreu Dom Pedro, que depois, né, eu fui fazer a novela na Globo, e moro também na Galícia, perto de Santiago de Compostela, né? Então, aí eu, com esses prêmios e trabalhando numa zona de conforto, porque mesmo, embora eu tenha recebido todos esses prêmios, eu sempre me apresentei em português. Então, para mim, isso é muito importante. Quer dizer, mais do que os prêmios, a tua língua é a tua pátria, ela pode abrir portas, né? Então, fica aí uma dica para os profissionais que estão nos assistindo, que é uma questão mesmo de fazer uma distribuição do teu trabalho, porque a língua, principalmente no teatro, ela não é barreira. Bom, aí com toda essa minha repercussão, eu estou na Europa já há 37 anos quase. Quando eu te perguntei, eu achei que fizesse bem menos tempo. Não, todo esse tempo, mas eu venho várias vezes para o Brasil, até que em 2016 o Zé Cabaleiro me buscou, não sei como que ele me encontrou, para protagonizar um musical aqui em São Paulo, no Teatro Bradesco, chamado A Paixão Segundo Nelson, onde eu fazia papel do Nelson Rodrigues, né? E depois, por causa dessa peça, a Globo me chamou como ator convidado para interpretar o vilão escravagista, né, da novela Novo Mundo. Para quem lembra, a novela passou em 2017, depois foi reprisada em 2020. Uma personagem que me encheu os olhos, porque eu podia realmente falar desse racismo estrutural que está no Brasil, que nunca desapareceu e acho que vai levar anos para desaparecer. Um Brasil muito colonial ainda, né? Com ranço enfim. E, bom, é isso. A minha carreira... Isso é tudo de bom, isso é isso, você imagina, né? O quanto da Noca. Ele falou que é isso. É isso. É isso. Agora eu estou aqui, no convite da Cibele para o programa. Aliás, quero até mandar um beijo para o Hamilton. O Hamilton Ferreira, o Hamilton Ferreira. Querido, é uma pessoa assim de batalha. Ele luta mesmo para dar força para os artistas. É um agitador cultural fantástico. O próprio nome já diz. E eu estou aqui porque quarta-feira se reinaugura o Teatro Paiol Cultural aqui em São Paulo, um teatro que foi durante décadas da família Goulart, né, Nissete Bruno e Paulo Goulart, levaram aquele teatro também com muita perseverança, numa época que não tinha tanto subsídio como hoje, ainda a gente, dependendo, né, se você é aprovado, você pode ainda ter algum dinheiro do Estado, que não é para todos, mas enfim, depois o teatro entrou numa certa decadência, parou com a programação, fechou, e agora estão recuperando e me chamaram. Não sei, não tenho ideia. Ficou, né, Cláudio? Uns bons anos, ficou um bom tempo, ficou bastante tempo sim fechado. Não tenho ideia quanto tempo. Bom, e aí te chamaram e você veio para... Bom, você sempre está aqui também. Não, eu estou aqui, esse ano eu estou também. aqui, eu também inscrevi alguns projetos para a Lei de Fomento e estou estreando agora, sexta-feira, dia 16 de setembro, às 21 horas, ali no novo Teatro Paiol Cultural, A Dama das Camélias, porque na televisão eu sou vilão e no teatro eu sou uma prostituta, uma cortesã francesa, que fala sobre um espetáculo sobre o empoderamento da mulher também, né? Uma mulher que naquela época existiu, que era prostituta e que fez da sua clientela o seu império. Então é uma história também que fala sobre exclusão, inclusão e o quanto a sociedade massacra as pessoas que têm, por opção ou por talento, profissões que às vezes não se enquadram na moral de determinados guetos, né? Então é um texto atual, apesar de se passar em 1840, que a gente usa figurinos da alta costura, eu tenho o patrocínio da Maison Dior, da França, a Chanel também, Coco Chanel e outros estilistas que me deram
roupas, né? Tenho roupas que eu uso assim, com valores absurdos, tipo 70 mil reais um vestido, nossa, mais ou menos transcodificando em real. Então nós estamos estreando em curtíssima temporada. É mesmo? Em pouca temporada? É curtíssima, são apenas 6 apresentações, nossa, porque depois, 7 de outubro, eu estreio um outro espetáculo, a convite da Secretaria da Cultura aqui do Estado de São Paulo, que é Amar, Verbo Intransitivo do Mário de Andrade, que é o tal espetáculo que me levou para a Europa, e que agora a gente está reestreando no Paiol, dentro das comemorações da semana do centenário da arte moderna, né, na semana de 22, que Mário de Andrade foi um dos precursores, junto com Tarsila do Amaral, Heitor Villa-Lobos, Oswald de Andrade e tantos outros. Ô Roberto, e esse daí que vocês vão também, que você também estreia em outubro, também vai ser curta temporada, não? Também, 6 espetáculos. Nós estamos fazendo um teste, porque o teatro é novo, embora seja emblemático aqui na cidade de São Paulo. É intimista, não é um teatro? Não é tão Olha, grande. não é tão pequeno. Eu pensei que ele fosse mais intimista, porque ali quando eu ia assistir peças da Nissete Bruno, eu tinha ideia que era uma coisa assim muito pequenininha, mas tem um palco imenso com 18 metros de altura, 15 metros de largura. Vai ficar maravilhoso. Vai ficar lindo e tem 200 lugares, nossa, né? Então eu acho que é um meio termo e oxalá a gente consiga levar para o teatro 200 pessoas diárias, né? Então os ingressos são mais ou menos, são bem populares, 70 e 35, legal, meia entrada, pelo Simpla, vocês podem ver pelo Simpla ou pelo site do teatro, que é www.teatropaiolcultural.com.br. Muito bom. Escuta, você aqui em São Paulo, passa um pouquinho pro pessoal de casa também, assim, quantas peças e quantas novelas? E se você gosta dos dois da mesma forma? Porque tem ator que prefere fazer mais novela, outros preferem mais teatro. E você, como é que é você? Eu gosto de tudo. Gosto de atuar? Eu gosto. Eu acho que eu não vi diferença em fazer novela e fazer teatro, não vi. Tanto é que, curiosamente, eu perdi a voz fazendo novela. De tanto que eu gritava, porque eu tinha muitas cenas fora de chicotear escravos e tal. Depois eu entrava para estúdio, e no estúdio 19 graus, né? Lá fora 40. Nossa, essas mudanças, esse choque térmico afetou minha voz. Eu fiquei uma semana impossibilitado de gravar, mas eu gosto muito. Eu acho que quando o ator ele é visceral, porque eu me sinto um ator visceral. O visceral é aquele ator que interioriza, é aquele ator que não cria clichês, é aquele ator que deixa fluir, logicamente dentro de uma técnica, dentro de uma direção, mas eu acho que tanto o teatro como a televisão, ele dá ao ator essa possibilidade de não se engessar, né? Porque está na cabeça de cada um se engessar. Você é uma apresentadora que eu percebo que é a vontade, que levanta, que atende campainha, que fala, que explica, que faz você, telespectador, sentir que você está na casa da Cibele. Isso eu acho que é importante. Eu acho que o ator é isso também, sabe? Mas quando você está, de repente, assim, atuando assim, para públicos de pertinho, né? Sendo para 200 pessoas, não importa, mas que você esteja no palco, você acha que a sua adrenalina é outra? De quando você está gravando no estúdio? Não, a adrenalina é a mesma, porque quando a gente grava em estúdio é uma utopia a gente achar que está sozinho. Não, às vezes em estúdio tem 50 pessoas, né? Entre figurantes, né? Todo mundo ali, né? Todo mundo ali. Se é externa, muito mais gente. E no teatro é a mesma coisa. Do momento que toca o terceiro sinal para você entrar em cena, ou você ouve a voz do diretor, ou de quem está ali na parte de cima falando, gravando, algo se transforma. Se liga, né? Você liga algo aí, um dispositivo que você vai. Eu sou um ator de pesquisa, eu sou um ator que escolho papéis, não faço qualquer papel. Eu prefiro estar desempregado. Gente, não, isso não me interessa. Isso eu quero e tal. Quando a Globo me convidou, eu falei, olha, antes de falar de salário, de vantagens e tal, eu quero saber o papel. Qual é ele dentro de um contexto, se eu vou poder contribuir alguma coisa culturalmente. Porque para eu ficar repetindo clichês de toda a vida, tem outras pessoas mais musculosas que conseguem fazer, que não é o meu caso, entende? Então,
Você valoriza realmente eu acho que um ator de caracterização, de composição. Eu gosto de mudar a voz, eu gosto de mudar o sexo, eu gosto de mudar cabelo. Eu não quero ser mais eu. Intenso. Né? Isso, exato, mais intenso. Então, agora, as peças que eu fiz aqui em São Paulo, assim, para o público, eu fui Evita, eu fiz Dr. Jekyll, Mr. Hyde, também as produções que eu trouxe da Europa, mas sempre falando português, com atores brasileiros, que chegando aqui a gente substitui para quem está aqui. E eu, como sempre falo o português do Brasil, para mim, eu estou numa situação, numa zona de conforto. Sim. Agora, o que você poderia passar para as pessoas de casa que de repente assim tem o mesmo sonho que você, que está começando, que tem de repente, que tinha este dom divino que você tem, de desde pequeno já demonstrando que era isso que você queria, o que você acha de mais pontual e mais preciso para você fazer sucesso? Olha, primeiro assim, para quem nunca começou a fazer teatro, seria bom desistir da ideia, né? Eu acho muito complicado. Eu acho que é um sacerdócio. Antes de tudo, a pessoa precisa se entender, né? Porque teatro é terapêutico, mas ele também pode ser o inverso. Ele pode te causar mais problemas, mais atrofiamentos. Por que você acha? Porque as pessoas vão com uma expectativa, hoje em dia, principalmente, todo mundo quer a fama rápida, os 5 minutos de glamour, né? Acha que fez uma figuração porque participou desses programas realities, pronto, já. E não é isso. Eu acho que o trabalho do ator é um trabalho de composição, de dia a dia. Então eu acho muito difícil para quem quer começar. O primeiro toque é se entender sexualmente, saber realmente quais são as suas orientações para que não haja conflitos, né? Seja o que for, é aberto, é possível. Mas você tem que se conhecer. Depois você não pode ter pressa. Tem que ter resignação, resiliência, paciência, humildade. Tem uma série de fatores. Estudar muito, né? Estudar muito, pesquisar. Hoje em dia é tudo muito rápido, as pessoas olham assim, abreviam tudo. Então, eu não sei. Você acha que a internet, Roberto, para você, no mundo artístico, você acha que ela veio para agregar, somatória mesmo, dentro do seu currículo, dentro da sua vida? Acho que você acha que favoreceu? Aí até que ponto você acha que não foi tão importante? Eu acho que para minha carreira só favoreceu a internet para divulgar trabalhos. Sim. Só isso. Agora, aprender, trocar figurinha, não, tem que ser o tete a tete, sabe? Porque você percebe que hoje, por exemplo, você estava falando um negócio de que as pessoas querem as coisas muito rápidas. Não sei, depois você pode até falar alguma coisa também, Cláudio, mas eu acho assim, por exemplo, hoje existe muito as pessoas que fazem o boom e que não, muitas vezes estudaram. Muitas vezes falam tudo diminutivo, tudo aquela coisa abreviada, de uma forma, sei lá, umas coisas tão sem mais, né? E que faz trocentos milhões de seguidores, quer dizer, então eu acho que a internet, muitas vezes, eu acho que tem muitas pessoas que são de excelente talento, né? E que muitas vezes perdem com tanto estudo, com tanto conhecimento, por pessoas que de repente simplesmente surgiu e aconteceu, e que uns que até ficam, né, perduram, né, Cláudio? Tem quantas pessoas que perduram fazendo às vezes coisas assim tão banais, sei lá, mas que faz sucesso e que cai na graça. O que você acha disso, desses dois lados, né? Então, um que estudou, que fez, aconteceu, trabalhou... Eu acho assim, que a consagração do ator, da atriz, do bailarino, do pintor, do escritor, é o dia a dia. Então essa gente que estudou pouco, sei lá, que caiu na graça do povo, eu sou partidário assim, do mesmo jeito que chega, desaparece. É questão de 1 ano, 2, 3, mas ninguém vai se consagrar como alguém de base que dia a dia trabalha, que dia a dia levanta. Quantas vezes eu levanto e vou arrastado praticamente para o ensaio, porque eu não tenho vontade, porque eu não tenho motivação, ou porque eu estou triste, ou por isso. Mas eu estou, e algo naquele dia vai fazer eu me reaprender, me rever. Então o que eu sinto é que a internet, nesse sentido, ela te dá uma pseudo facilidade que é ilusória.
né? Eu posso, todo mundo hoje se sente com o poder de falar, de dar opinião, o que eu acho ótimo. Mas isso não significa constância, isso não significa consagração. E o trabalho do ator, principalmente na televisão, quando o ator tem um bom papel, é muito árduo. É muito árduo, é muito mecânico, sabe? Você tem uma equipe ao tempo todo, você precisa de buscar a tua própria concentração, porque às vezes você está repassando o texto, estão arrumando luz, estão fazendo isso, figuração, pá. Você não pode sair fora do teu prumo, né? Então eu acho que o trabalho é da base, é de dentro de casa. Quando eu falo dentro de casa, é dentro da tua pessoa, né? Então é assim, se você quer começar a fazer teatro ou tal, você tem que ver realmente quem é quem no contexto, quem é você para as pessoas, não se iludirem de seguidores, porque seguidores são fantasmas, muitas vezes, sabe? Você compra seguidores, vem aqueles nomes assim. Eu adoro orgânico, gente. Sabe? Melhor você ter 10 na mão, tipo, pessoas que gostam, sabe, que gostam Exato, de você, você ter milhões também. É uma ilusão. Aqui, olha, na internet o que eu recebo também de gente que gostaria de casar comigo, sabe? Oi? Como? Né? Olha, mas tem dá presente o seu dote que eu estou à disposição, mas sabe, é uma coisa muito relativa, né? Eu acho que esse mundo virtual tá muito doido, né? Cria uma ilusão paralela. Verdade. Que estamos pior que na Disney, né? Eu acho que até os desenhos da Disney, os filmes da Disney hoje em dia estão muito mais falando de problemas atuais do que aquela coisa fantasia, que a princesa tinha que ser loira, o príncipe tinha que ser loiro, de olho azul, né? Oi. Agora, Roberto, uma outra perguntinha que eu queria te fazer. De tudo que você trabalhou, o que mais te tocou profundamente, assim, que você fala, olha, isso aqui eu vou levar para sempre, como base, como experiência, como vivência, sei lá, algo que você te tocou diferente? Tem alguma coisa assim ou não? Tudo te toca, tudo... Não, eu acho que todo trabalho é especial, por isso que eu sou um ator que quando resolvo fazer, porque aquele trabalho naquele momento para mim é muito importante. Mas eu acho que tem trabalhos que foram divisão de... fizeram uma divisão de águas. Primeiro foi eu interpretar a Greta Garbo, os dois lados da vida da Garbo, a mulher fatal, a mulher devoradora de homens, e a Garbo política, que era contra o Hitler, que era contra o nazismo, que dava dinheiro para Brecht, enfim, para o Freud poder sair daquela Alemanha. Então fazer Greta Garbo mudou muito. Ser o Sebastião Quirino na novela Novo Mundo também me deu assim uma outra visibilidade, né? Por exemplo, outro dia né? uma tribo de indígenas entrou em contato comigo para falar que eram meus fãs. Eu fiquei assim, falei, gente, que maravilha, né? Quer dizer, tem trabalhos que você redescobre o Brasil. Né? Essa coisa, porque eu nunca pensei em ter um contato no meu WhatsApp com indígenas. Né? Então, hoje em dia a gente conversa, manda fotos, é muito, muito legal. Gratificante. E gosto muito agora também dos trabalhos que eu estou fazendo, que é a Dama das Camélias, que a gente estreia agora esta semana, e o Amar, Verbo Intransitivo, onde eu faço uma prostituta alemã, uma Fräulein, né? Que, para quem não sabe, no início do século XX, a burguesia paulistana contratava prostitutas para estar dentro de casa para iniciar os filhos mais velhos na prática sexual. Entendi, olha só. Então eu na história sou uma Fräulein, que é uma família da Avenida de Higienópolis, me contrata para ensinar o adolescente de 15 anos nas lides sexuais. Mas ela, para o resto da família, vai também como professora de piano, porque eram mulheres cultas e professora de alemão, porque eles só contratavam estrangeiras. Então, as prostitutas refinadas que tinham altos cargos dentro dessas mansões eram alemãs, eram francesas, inglesas ou suecas. Né? Por isso tem alguns clichês que fala que a mulher sueca é muito mais assim, porque tem muito a ver com esse machismo estrutural do início dos anos 20. Então o Mário de Andrade, esse mestre do modernismo, um dos principais expoentes da literatura brasileira, coloca, né, muito bem, faz uma crítica muito severa sobre esse tipo de educação.
Então temos aí a Fräulein, que é realmente um marco na minha carreira, porque foi essa personagem que me abriu portas internacionalmente. Depois veio a consagração com a Greta Garbo, mas olha, então só resumindo, eu fico com a Greta Garbo, a Dama das Camélias, a Fräulein, de Amar, Verbo Intransitivo, e o Sebastião Quirino, da novela Novo Mundo. Bom, gente, você tinha raiva dele, Cláudio? Da novela eu tinha uma raiva dele, gente, acho que vocês também tinham. Ele era muito bom, né? Gente, mas dava uma raiva dele, e hoje eu tô aqui do ladinho dele, que delícia. E a gente vê que, e posso falar? Você na novela dava a impressão de ser miúdo, mais baixo, era a sensação que eu tinha dele. Eu quero fazer um desafio para ele agora. E ó, falta 5 minutinhos. Só temos 5 minutos. Eu queria saber de você como que você treinou, né? Qual foi o treinamento que você fez para ir para a novela e se você poderia interpretar o personagem. Ah, legal, Cláudio. Posso falar tudo, mas interpretar personagem não, porque são outros registros, né? Eu acho que eu utilizava uma voz mais assim, uma coisa assim, mais cheia de catarro e tal, coisa assim, mas já o texto eu não lembro. Porque assim, pelo menos eu como ator, o que me condiciona a personagem é eu falar o texto. Então quando a gente já esquece o texto, parece que a voz já desapareceu. E se o personagem viesse só para falar com a Cibele? Dá uma palavrinha e... Olha, eu acho que ele primeiro comeria tudo que tem aqui na mesa, depois se ele não gostasse de você, ele mandava pro tronco. Eu acho que... então eu tinha que ser bem boazinha com ele mesmo, gente. Trazer essa mesa para ele bem bonitinha aqui. Ele agora, o que me ajudou a construir a personagem foi saber que ele era português. Porque eu moro em Portugal e conheço muito bem o que é o preconceito do português em relação ao brasileiro, em relação ao negro, em relação à mulher brasileira. Não estou falando que todos os portugueses são assim, mas uma grande parte da população. Então, quando a Globo falou, olha, você é um português que se abrasileirou, porque ele estava aqui há 20 anos só com escravos. Então ele foi perdendo aquela pronúncia do português, porque ele teve que se adaptar ao angolano, ao africano, enfim, as várias, etnias e tal. E aí ele ficou um tipo assim meio... Então, falando assim de uma maneira mais abrasileirada, com um leve sotaque português. Mas eu acho que esse caráter do vilão, eu acho que veio até pela força do próprio texto, sabe? O texto que me deram era um texto muito importante, que eu tinha medo às vezes do qual seria a repercussão do público. E nesse sentido foi maravilhoso, porque o público entendia que eu sou um ator e que estou interpretando um vilão. Mas ele falava coisas da raça negra que, nossa, era uma espécie de Odette Reutemann, lembra? Sim. E ela falava de pobre assim com uma coisa, e falava verdades, falava verdades daquele Brasil, daquela época, que tem muito a ver com hoje. Então esse tipo de coisa me ajudou muito a construir um tipo como foi o Sebastião Quirino. E depois a minha figurinista, que também é a figurinista do atual Pantanal, ela fez o figurino da Avenida Brasil, e ela logo nos primeiros dias falou, olha, Cordovani, você vai ser uma espécie de Carminha. Eu vou te sempre vestir com roupas claras. Se você lembrar, minha personagem, por mais cruel que seja, ela está sempre de branco, a minha personagem. Entendi. E a Carminha da Avenida Brasil também. Sim. Sempre de branco, roupa clarinha, assim, para ficar assim muito suave. Era um cruel mais leve, né? Passava uma leveza, né? Porque eu sou consultora de moda também, né? Eu fiz como consultora de moda. E na época eu cheguei a fazer uma... Ai, gente, quando o Cláudio começa a fazer assim pra mim, não dá. Nada, vamos comer, encher a boca de comida e você passa suas redes sociais. Eu quero estar lá quarta-feira. Olha, minha rede social, coitado de mim, eu só dou o Instagram, que quem quiser me seguir ou ver lá a programação é Roberto, _ aquele risquinho embaixo, Cordovani, V-A-N-I, no final, tá? Roberto _ Cordovani. Os espetáculos, A Dama das Camélias, que estreia nessa sexta-feira, sempre sextas e sábados, 21 horas, e depois, a partir de 7 de outubro, Amar, Verbo Intransitivo,
de sextas e sábados 21 horas e domingos 19h30. Novo Teatro Paiol Cultural, Rua Amaral Gurgel, bem cêntrico, 164. Tá bom, gente? Espero vocês, e quem for quiser falar comigo no saguão, terei o maior prazer de recebê-los, de falar, enfim, de tirar selfie, essas coisas que hoje em dia se faz. Antes pedir um autógrafo, né? Agora a gente faz aquelas caras assim. Mas olha, Roberto, eu quero desejar tudo de bom, sucesso cada vez mais. Muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui em casa. E é só uma coisa, dando uma palhinha que quem te patrocinou isso... Que muito bem! Olha só, deixa eu pegar a Santa Marcelina. Santa Marcelina. Aqui aos proprietários da Santa Marcelina, como eu não tive tempo, eu vou pegar uns 4 desses, enfiar na minha bolsa, entendeu? Porque eu tenho ensaio. Tá? É isso aí, Santa Marcelina, né? Aliás, Santa Marcelina é tudo de bom. Gente, ó, beijo pra vocês. Me sigam nas minhas redes sociais também, que é no YouTube Sibeli Atala. Beijo. Tchau. E nós vamos pegar agora sanduichinho. Tchau.